Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do RH Tá Pedindo, que é um oferecimento da Que Vende Recrutamento e Seleção. E estamos aqui para tratar sobre assuntos de gente e gestão. E para isso a gente trouxe um convidado, a gente trouxe uma co-host também bem interessante. Mas antes eu vou falar aqui sobre quem eu sou também. Meu nome é Leonardo Galvão, trabalho com recursos humanos desde 2003. Então tem muito pano para manga aqui para a gente conversar sobre pessoas, sobre recursos humanos. Para seguir essa jornada, a gente trouxe Rafaela Dantas, psicóloga, trabalha com RH também. Bem-vinda, Rafa. Muito obrigada, Léo. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou Rafaela Dantas, sou psicóloga, já estou na área de recursos humanos há aproximadamente 12 anos, atuo em todos os segmentos de comércio, varejo, indústria, tecnologia, e é um prazer estar aqui falando com vocês hoje. E o nosso primeiro convidado, Ranieri Pimenta, hoje diretor regional do Senac, mas já passou por algumas outras empresas. A gente vai falar um pouquinho sobre essas experiências. Seja bem-vindo, Ranieri. Obrigado, Léo. Satisfação estar com vocês aqui, Rafaela. É um prazer estar podendo falar um pouquinho sobre esse tema que é tão relevante, né? O tema de pessoas, gente, falar sobre futuro, né? Um papo sempre rende bastante. Eu gosto bastante disso aí. Sou administrador, estou aí hoje na direção regional do Senac, já trabalhei na educação superior aí uns 15 anos mais ou menos, em outros segmentos, e espero poder compartilhar um pouquinho com vocês aí de algumas dores, experiências, vivências, coisas do tipo. E aí hoje a gente vai traduzir o RH para quem não é RH, né? Muitos dizem que o RH não é do RH. O que é que você acha dessa afirmação, Ranieri? RH é do líder, né? RH é do líder. O líder é quem tem que tomar conta das pessoas, né? A área de RH especificamente traz as provocações, né? Sob a minha ótica, está provocando o líder a poder liderar as pessoas. Então, acho que é por aí. E você, Rafa, o que é que você acha da ideia? Então, eu acho que o RH é de todos, na verdade. Todos fazem o RH, né? O próprio nome já diz, recurso humano. Todos fazem parte e são responsáveis, corresponsáveis por isso. Então, recursos humanos, ele é um reflexo do todo, na minha opinião, e é o grande responsável por dar alicerce para o crescimento e desenvolvimento das pessoas e do negócio. Então, o RH, para mim, é de todos. Muita gente já deve ter passado por experiência, principalmente quem é RH, né? Ou seja, muitas vezes chegou na mesa dos RHs para você demitir alguém que não era necessariamente da tua equipe. Já passasse por isso? Já. Você já cometeu essa, esse direcionamento, Ranieri, em algum dado momento? Olha, ter que demitir alguém ou ter que Caminhar para o RH. caminhar para o RH? Eu prefiro ser eu a pessoa fazer Sim. isso. Normalmente eu prefiro, se for necessário, até por uma questão legal ou coisa do tipo, ter alguém da área de pessoas junto, não tem problema, mas eu acho que essa relação que a liderança desenvolve com as pessoas, ela precisa ser uma relação muito franca e direta, né? Sim. Tanto pro bônus como pro ônus, né? Então, às vezes a gente já teve, infelizmente, o desprazer de ter que fazer algumas demissões, mas isso também traz muito aprendizado, né? Já teve que demitir amigos, até porque as coisas não se misturam, Sim. né? Essas relações entre amizade e trabalho, elas não devem se misturar, elas podem até se complementar, mas se misturar a ponto de atrapalhar, não, né? Então, é sempre Regrinha, algo desagradável, tem até uma mas regrinha básica, né? Num contrato quem você não possa demitir. no contrato quem você não pode demitir, exatamente. Tá. Vamos falar sobre empregabilidade, vamos falar no oposto contrário da demissão, né? Muito se fala sobre capacitação hoje e sobre, digamos assim, um gap que existe entre a formação de profissionais nas universidades e versus cursos mais rápidos que existem em instituições, por exemplo, como o Senac. Como é que você tem avaliado o mercado de trabalho hoje, principalmente você que contrata bastante gente, também forma bastante gente, e não só a parte do teu trabalho que você participou da UNP na Laureate, né? Mas também no próprio Senac. Como é que você avalia formação acadêmica versus cursos, digamos, um pouco mais rápidos? Tem uma coisa curiosa, né? A gente não tem vagas nem condições de ofertar ensino superior para todas as pessoas da população brasileira. Então, isso é fato. Então, se você achar que a sua formação passa necessariamente para a educação superior, eu vou deixar uma parcela muito significativa da população brasileira de fora. Então, isso já é um fato. Acho que a última estatística, eu vou lhe falhar dizer com certeza, mas era basicamente 1 em cada 5 brasileiros conseguem ingressar no ensino universitário. Então, esses outros 4 não se formam, não podem trabalhar,
Então, isso já é uma pergunta que já responde essas provocações, né? Não vou entrar no mérito de dizer o que é melhor, o que é pior, porque eu acho que a cada profissão e a cada atividade você tem é, é, competências que, às vezes, tecnicamente, um ensino profissionalizante pode até ser mais rápido, né? Tem aí a reforma do ensino médio, inclusive dando a possibilidade da gente ter um quinto itinerário somente com a educação profissional, ou seja, você pode, ao chegar ao final do ensino médio, já ter uma educação profissional e, se quiser, seguir também com a educação superior, que também é um excelente caminho, né? Eu já trabalhei com as duas, então eu posso falar de forma muito tranquila que tem várias vagas onde, às vezes, um profissional de nível superior é mais importante, é mais relevante, por alguma competência que, porventura, naquela formação técnica ela é formada, mas tem outras vagas ou outras situações. Às vezes, depois de você se formar, você precisa de um curso técnico específico ou uma formação profissionalizante específica para você ser coach, por exemplo, né? Sim. Fazer avaliação DISC aqui para psicóloga, né? Avaliações comportamentais. Então, são elementos que a gente precisa aprofundar também. Até a própria a antiga escola técnica, né, Cefet e hoje IFRN, ela também tem um papel quase transversal também nesse sentido, né? Você tem várias possibilidades em termos de cursos técnicos hoje no mercado. Você pegar a pessoa da mineração, por exemplo. Hoje, o pessoal que tem um curso técnico ganha muito melhor do que muita gente de ensino superior. Aí você acaba tendo essa possibilidade também. E eu acho também até um fruto mesmo a gente tá falando um pouco antes de começar o podcast sobre gerações, né? Eu acho que até um pouco da geração dos baby boomers, né? Que tinha aquela receita meio que previsível, né? Ou seja, você estuda, termina o ensino médio, você entra na faculdade, passa no concurso e se aposenta, né? Então, é meio aquele falou em coach, né? O mindset era muito formatado desta forma, né? Mas hoje não. Hoje você tem várias possibilidades de fazer carreira para cima, para o lado, diagonal, técnico superior, ou até mesmo não fazer ensino superior. Ou seja, tem muita gente, inclusive da área de tecnologia, né, que Rafa conhece até bem mais do que eu, em termos de time, que tem gente que não está nem terminando o ensino superior e já está indo para o mercado, lá para fora e tudo mais. Minha avó chamava se formar, né? Assim, é como se você não tivesse educação superior, você não é formado, você não tem uma competência profissional, né? Fico até curioso. Até do tempo que fazer exercício era física. Mas desculpa, Rafa, eu te cortei. Não, é exatamente isso que Léo falou, né? Muitas vezes, Léo, é antes mesmo dele terminar o ensino médio técnico. Então, hoje, eu, por exemplo, como empregadora, eu já contrato muitos profissionais que sequer concluíram o ensino médio técnico, que é voltado aí para habilidades de desenvolvimento de programação, né? São desenvolvedores de softwares. Então, acho que hoje a gente vem começando a ampliar o olhar, e eu digo até que revisitar o que antigamente era muito forte sobre o ensino profissionalizante, sobre a formação técnica profissionalizante, né? Hoje, quando a gente tem uma possibilidade de crédito muito alta, muitas pessoas acessam o nível superior de uma forma até mais ágil, digamos assim, de várias maneiras diferentes, a possibilidade do estudo híbrido, do EAD, do ensino presencial, mas o mercado tem pedido velocidade e muitas graduações que levam 4 anos, 5 anos, elas não conseguem entregar essa mesma performance em tempo hábil. Então, o ensino profissionalizante, ele vem com um papel essencial, ele não diminui a nível de qualidade, claro que cada um dentro da sua especificidade, mas sim, hoje o ensino profissionalizante tem ganhado ainda mais mercado e relevância, né? Uso até o exemplo da recepcionista. Então, quando a gente olha um cargo operacional, como é o caso de uma recepcionista, na hora que você coloca o ensino técnico de idiomas, o profissionalizante de idiomas, você passa a ser uma recepcionista bilíngue, trilíngue, e esse profissional vai competir diretamente com profissionais que tivessem formações de nível superior, MBA, enfim, a sua remuneração consequentemente vai agregar bastante valor. Então, um não diminui o outro, eles se somam e se agregam e vai depender de como você vai se posicionar no mercado. E tem até também o próprio, acho que gap, digamos, de forma eu acho que de entendimento das instituições de ensino superior acerca também do que o mercado precisa. Sim. Né? O currículo, digamos assim, acadêmico, ele já está
digamos, até Glaucio Brandão, que é lá da Incas, um grande abraço, Glaucio, ele fala muito sobre isso, que a gente tem um distanciamento muito grande entre o que o mercado de trabalho precisa e o que as universidades estão, vou colocar entre aspas, tá? Colocando para fora. Ou seja, quem ela está formando está adequado, está aderente ao que o mercado de trabalho precisa? A resposta é bem óbvia. Não, né? Até porque o próprio RH acaba tendo que ter muito trabalho em relação ao subsetor treinamento e desenvolvimento e tentar justamente preencher essas brechas que ficam decorrentes dessa formação que não atende, Sim. né, parcialmente. Você como CEO, você como executivo, você conseguiu em algum determinado momento perceber essa necessidade de aproximação entre a universidade e mercado de trabalho, você enquanto contratante? Sim, sim. E trabalhei, inclusive, do outro lado também, tentando diminuir esse gap, né? Porque às vezes as universidades também têm elas têm um limitador, né? Que na abertura de um curso de educação superior, você precisa formar o seu curso, criar um projeto pedagógico, ele é baseado necessariamente em bibliografia básica, que é livro. Uhum. E aí um livro não se escreve de um dia para a noite. Você Exato. conta uma história de alguma coisa que alguém viveu, né? Eu costumava muito dizer para os meus alunos que um livro ele traz muitas teorias. Eles falam, não, traz a teoria e não traz a prática, como se fossem dois elementos antagônicos, e na verdade não são, eles são complementares, né? Alguém fez uma prática, alguém observa aquela prática, coloca num livro para que sistematize e as pessoas não errem as mesmas coisas que alguém já errou, e aí alguém vai implementar e diz assim, olha, mas na prática a teoria é outra. Eu digo, é lógico que é, porque quem vai implementar, que leu aquela história, traz a sua vocação, traz a sua experiência e adiciona outros pontos. E alguém vai observar de novo aquilo e vai colocar no outro livro. Então, os cursos de administração, por exemplo, que eu tive a oportunidade de ser coordenador, ele se baseia num livro, um curso de 4 anos de duração. Quando você faz o projeto pedagógico, o aluno chega no 4º ano do curso, aquele livro foi escrito. Se ele tivesse sido escrito no início um ano antes do curso, ele tem 5 anos de, 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 de atraso, né? E aí o mercado de trabalho não espera isso, né? Exatamente. Ele não espera. Então, de fato, a gente precisa fazer algumas adaptações, e eu acho que a educação executiva, né, que eu posso dizer que é um elemento da educação profissional, é uma coisa muito forte para isso, né? Você, enquanto trabalhador, você, enquanto profissional, não pode relegar somente a área de RH, não, o RH está dizendo que o meu líder está dizendo que eu vou fazer curso X ou curso Y, você tem que ser protagonista da sua carreira. Sim. Você tem que ir em busca disso aí. Eu tenho certeza que os bons RHs vão dar suporte, vão dar incentivo, vão apontar caminhos, né? Então a gente tem que, de fato, buscar formação executiva. Você falou do inglês, né? Eu sou suspeito a falar, porque sou professor, sou diretor do Senac, é uma casa que tem referência no ensino de idiomas aqui. Eu já falo inglês há mais de 10 anos, fui aluno do Senac, e a quantidade de portas que se abriu para mim por conta do inglês não foi pequena, não. E eu digo porque eu vi diretamente de coisa, não, eu tenho essa pessoa que é competente, tenho essa que é tão competente quanto, mas essa que fala inglês, então ela consegue interagir. Trabalhei em empresa internacional, então as oportunidades sempre surgiram muito. É um grande desafio aí, viu? O RH tem alguns grandes desafios aí com essas mudanças que a gente tem tido ultimamente. E falando em mudanças, a gente teve um período de transição da pandemia, ou seja, você tinha um modelo de trabalho presencial e muito pouco se falava em trabalho remoto, né? Aí veio a pandemia, você acabou tendo trabalhos, todo mundo teve que ir, na verdade, foi todo mundo obrigado a trabalhar de forma remota. E aí nesse finalzinho da pandemia surge um outro modelo que é o modelo híbrido, ou seja, nem lá nem cá, né? Nem é totalmente presencial, nem totalmente remoto. E aí, quais são os desafios, na sua visão, como gestor? Pensar sobre produtividade, pensar sobre satisfação das pessoas que estão trabalhando no teu time, no time e nos outros times também. Como pensar isso? Quais são os grandes desafios na sua visão? Alguns grandes desafios. Esse é um tema que eu tenho me debruçado muito, a conversar, a discutir, né? A gente fala aí na grande resignação de várias pessoas pedindo demissão e tal. Inclusive, muitos se arrependendo, né? E as pesquisas mais recentes mostram que aí alguns desses que já foram pesquisados, pelo menos um quarto deles tem
Se arrependido não só por conta, às vezes é porque gostaria de estar também com aquelas pessoas, a convivência é algo importante ao ser humano. Só esclarecendo, fazendo um parênteses, né? O que a Ranieri falou de resignação é que no período da pandemia, principalmente nos Estados Unidos, surgiu um movimento em que as pessoas acabaram pensando um pouco mais sobre qualidade de vida, sobre ressignificar a carreira, e muitas delas acabaram pedindo demissão, né? Sendo que depois, passado esse período digamos assim, de excitação, houve meio que cair na real, e aí perceber que não era tanto assim, ou seja, aquela rotina de ficar em casa, ou mesmo muitas pessoas acabaram pedindo demissão sem ter uma outra opção em mente, isso acabou meio que voltando todo mundo para a realidade mais dura e cruel, digamos assim, de quem não está desempregado, ainda mais num momento de recessão mundial, né? Isso fechando o parênteses. Eu estava pensando sobre isso hoje e comentando aqui um pouquinho com o Léo também. É meio que como se fosse um tsunami, sabe? A gente trabalhava na beira da praia, todo mundo sentado, né? Aí veio um tsunami, foi água para todo lado e de repente, assim, amigo, não tem jeito, tem que nadar. Mas eu não sei nadar. Então todo mundo teve que nadar. Todo mundo teve que nadar e agora a água já começou a voltar. E aí agora a gente começa a resolver isso. Não, mas nadar é legal. Ficar na areia também. Mas já ficar na areia também é bom, né? Então, assim, você tem duas opções, tem duas escolhas. Que tal se eu ficar um pouco na areia e dar uma nadadinha de vez em quando eu quiser? Então, essa história do trabalho remoto, do trabalho totalmente híbrido, né? O trabalho híbrido, ou totalmente remoto, ou totalmente presencial, acho que vai estar muito pano para manga ainda, sabe? Tem várias vagas, né, que a gente vê as pessoas, principalmente na área de tecnologia, dizem, não quero trabalhar de forma presencial de jeito nenhum, eu só trabalho remoto porque eu trabalho em casa. Bacana, é legal, trabalhar em casa é confortável, você tá lá. Depende da sua casa, depende da Se você configuração da sua família. Verdade, verdade. Se você tiver uma estrutura boa, acaba sendo confortável, mas ao mesmo tempo tem outros elementos, como a convivência, diminui. Eu confesso que numa escala bem exagerada, tá? Bem exagerado mesmo. Em alguns momentos eu fico pensando naquele filme do Charlie Chaplin, sabe? Do Tempos Modernos, que você acaba sendo uma peça mecânica, ou seja, o meu job é entregar aquele código de programação. O meu job são as entregas. E aí você acaba não sendo nem a pessoa, né? Porque se a gente falava daqui a pouco, não, às vezes o cara avalia a linha, ou eu avalio o número, nesse caso eu só avalio o job. Isso. Então o Léo não é o Léo. É o job que ele me entregou daquele código que está pronto, aquele código de programação. Então tem que ter um cuidado com isso, né? Eu acho que a gente pode trabalhar com remoto, mas a gente tem que promover experiências de convivência, né, Rafael? Eu sei que você tem umas experiências bem bacanas nisso aí, né? Eu já ouvi você falar. Já passou tanta coisa na minha cabeça aqui. Eu vivi a pandemia exatamente nesse universo, né? Primeiro da migração do que foi o varejo, de suspender tudo e você ter 95% do seu quadro em casa da noite para o dia. O fato de não termos literatura para saber como conduzir uma situação de pandemia. Então, foi algo que todo mundo teve que aprender a nadar na marra, né? Então, trocar o pneu com o carro andando foi fato. E você colocou em prova, né? A gente foi posto em prova como RH uma série de desafios. Então, eu vou fazer vários transversais da própria fala da gente. Então, o ensino profissionalizante foi o RH teve que preparar o time inteiro para conseguir mexer em tecnologia. Na época da pandemia, eu estava no grupo Boticário, então... Eu imagino a avalanche que não foi. Foi uma avalanche. Por exemplo, principalmente varejo. Varejo. Né? As pessoas não são muito conectadas com tecnologia, né? Pelo menos não o pessoal na ponta. Por isso que dá o transversal de ter que formar. Agora, imagina formar 94% de um público home office que não tinha necessariamente assim, né? acesso à tecnologia. Virou chave. Não tem tempo de preparar. Não. E nem tinha mais esse recurso para conseguir dar ferramentas e instrumentos para esses profissionais. Então, como a gente se reinventa literalmente nesse cenário da noite para o dia? Então, foram muitos desafios envolvendo o varejo. Dando continuidade, eu estava no grupo de tecnologia. Então, peguei um outro cenário, que já eram de meninos e meninas altamente tecnológicos, já imerso numa geração dos anos 2000, que já tinha verdadeiros nativos digitais e que contavam com infraestrutura. Então, essa frase de Léo, ela é extremamente importante para mim,
Porque na hora que diz assim, poxa, mas saber se ele tem estrutura em casa, porque trabalhar de casa é legal, mas você tem estrutura? Porque eu tive caso de funcionária que trabalhava sentada num banco de madeira, numa mesinha da cozinha de um kitnet. Foi extremamente angustiante para mim, porque nem para conseguir fornecer a mesa e uma cadeira decente para ela, não tinha espaço na casinha. Então, como eu tive que reorganizar isso? Né? Então, foi um caso que a gente teve que analisar. Fora o número crescente de violência doméstica que aconteceu no período. Então, assim, tudo vai Um ter desafio seu ônus e monstruoso. bônus, tudo tem seus desafios, né? Foram muito aprendizados, foi uma injeção de conhecimento ágil que a gente teve que responder, porque também quem não se reinventou, quem não se atualizou, quem não tentou estar aí preparado, resiliente, né, com as soft skills ok, sentiram mais dificuldades de enfrentar o cenário e estar melhor preparado hoje, seja para boiar, para nadar, para ficar na praia. Isso não estava em livro nenhum, não estava em canto nenhum. Nem tem literatura hoje. O Totalmente. grande problema esse foi empirismo mesmo, aprender na prática, né? O grande desafio também que eu percebo quando eu vejo em falar em modelo híbrido é que dentro de um processo de avaliação de desempenho, né, de monitorar as entregas por parte das lideranças, existe uma tendência muito natural. Por exemplo, digamos que eu sou um líder, eu trabalho numa empresa X e eu trabalho presencialmente. Só que na minha empresa é facultado às pessoas elas terem trabalho híbrido, trabalho remoto ou vir presencial. Existe uma tendência muito maior das pessoas que estão no dia a dia comigo, de eu perceber muito mais as entregas dessas pessoas, ou até entender também que há uma produtividade maior, que há um contato maior dessas pessoas que estão presencialmente comigo. Enquanto que as que estão remotas ou híbridas, e aí vem 2 dias na semana, vem 3 dias e 2 dias fica em formato remoto, há uma grande tendência em eu não considerar tanto essas pessoas sob o ponto de vista da avaliação do que quando a pessoa está comigo. Porque por mais que a gente tenha uma variação de sociabilidade entre seres, mas nós somos seres sociáveis. E aí na minha visão hoje, um dos grandes desafios para os RHs entenderem como é essa lógica de pensamento das lideranças em relação a esse formato híbrido. Eu tenho um caso, Léo, comentei até com você um dia desses sobre isso, um caso de uma amiga minha, ela tem um filho dela trabalha num banco, desses bancos aí virtuais, grande banco, e ele trabalha aqui em Natal, e ele trabalhava somente no regime home office, né? A empresa com a sede em São Paulo, e ele começou a perceber que todas as interações que ele tinha com o líder dele era só para falar dos problemas. Ele começou a perceber que assim, a relação do líder dele para com ele era assim, não, poxa, esse cara quando fala comigo é por conta dos problemas. Por quê? Porque no dia a dia, aquilo que não é problema ele está resolvendo. Então, quando a interação social acontecia, era uma relação somente negativa. Não tinha a relação do positivo quando alguma coisa deu certo, ou não tinha a relação do cafezinho quando você entrou. E ele disse, olha, estou pegando as malas e vou mudar para São Paulo. Eu vou até trabalhar lá em algum momento no meu apartamento, mas eu quero estar 2 ou 3 vezes por semana, ter a liberdade de estar 2 ou 3 vezes por semana no meu escritório lá, Você não vai criar para interagir com as pessoas. E ele é da geração Z, né? A galerinha aí do que está entre até 27 anos, mais ou menos, aí de idade. Agora a sacada muito inteligente dele, né? Criar essa aproximação. Porque se você acabar permanecendo com essa distância também vai ter reflexo em algumas outras ações, né? E tem a viabilidade também, né, Léo? Porque nesse caso ele teve viabilidade de Isso, e quem não tem, né? E quem não tem? Porque assim, eu sempre vou ir pela linha do ônus e bônus. Então, hoje, trabalho na empresa de tecnologia, contratou a Iapoca, eu fui. Então, tem um colaborador em Manaus, tem um colaborador em Porto Alegre. Eu tenho uma possibilidade de cruzamento cultural muito enriquecedor. Literalmente de possibilidades de conhecimento, de informação, de cultura, de ritmos. É muito enriquecedor. Lógico que tem toda uma habilidade de você conseguir encontrar caminhos de aproximar sem ser no físico. Mas pode ser com a confraternização semestral, pode ser com experiências, inclusive, que gerem memórias positivas, né? Para isso, porque na verdade, na grande maioria, não tem-se a viabilidade de conseguir se migrar para um outro local nesse sentido. Hoje a gente tem profissionais, inclusive, trabalhando fora do país.
Então, isso nos traz um intercâmbio de informações muito fortes. Mas somos seres sociais, pagamos o preço do distanciamento, pagamos o preço da não proximidade, somos chocados muitas vezes com informação de tô indo embora e não se sabe por quê, porque você não consegue provisionar. Porque quando a pessoa está ali, você consegue sentir a insatisfação, você consegue visualizar se ele não está bem, se está ao seu alcance, né? Alcance do seu tato, de chegar, ei, vamos tomar um café? Então, tem muito isso da experiência. Eu sou uma grande defensora do híbrido. Eu acho que a gente precisa se formatar para conseguir atender os dois cenários. Afinal, cada pessoa vem do seu formato de vida diferente e a gente precisa escutar, se aproximar e conseguir adaptar a empresa, né, o negócio para essa possibilidade. Rafaela, se me permite, Claro. tem dois elementos muito curiosos na sua fala aí. O primeiro deles tem a ver com o idioma. Você imagina, você está falando daí tem pessoas do Iapó, que é o Chuí, mas pode ser lá dos Andes, lá ao deserto do Atacama, Guatemala. aliás, o Saara, né? Ou seja, desde que a língua não seja um impeditivo. Impeditivo. E Isso. é muito provável que o idioma seja um elemento que vai ser mais Sim. colocado, inclusive para cargos onde você teoricamente não precisaria tanto idioma, mas porque a empresa prefere isso, porque ela vai por ser, não, eu vou contratar um cara que está no Chile, outro que está no México e outro que está no Brasil. Então todo mundo tem que falar espanhol. Ou todo mundo tem que falar inglês, porque também tem um cara da Austrália. Ou até mesmo um cliente que você Um portunhol, né? Como o brasileiro gosta. Então, eu acho que esse é um ponto, que é um ponto de Essencial. atenção, de fato. E eu acho que uma outra, que é uma boa prática, que eu compartilho o que a gente fez, inclusive durante a pandemia, quando a tsunami veio e só tinha água, né, a gente só podia trabalhar no totalmente remoto, a gente reorganizou as estruturas para trabalhar por projetos. Primeiro, porque você consegue acompanhar muito mais fácil as entregas. Uhum. Segundo, porque as pessoas precisam de um norte. E acabam tendo funções muito bem definidas também. Isso. E a gestão por projetos, ela traz isso muito claramente. Terceiro, porque inclusive existiam algumas funções que, por não estarem fisicamente, elas acabavam tendo menos condições de realizar a sua atividade, mas eram pessoas que tinham competências para realizar outras coisas. Então, trabalhar por projetos, teve equipes multidisciplinares, isso fez inclusive que as pessoas continuassem. A gente não ia demitir, né? A gente tinha condição de não demitir. Acho que houve até a possibilidade de aquisição de novas habilidades também, né? Exato. Exato. E, inclusive, isso aconteceu. Algumas pessoas se descobriram em outras áreas. Eu tenho gente que era da área de comunicação e hoje é líder de unidade de negócio. Tem um cliente da gente na que vende, que é a empresa de energia solar, MG. E hoje um dos vendedores bons que eles têm lá é um cara que era comprador. E aí o cara era comprador, processo mais de negociação, mais interno e tal. E aí ele foi para a área comercial e se descobriu lá. E ele disse que quer voltar para ser comprador. Ele disse, não quero. Não quero, né? Então, muitas vezes você acaba tendo um direcionamento na sua carreira que você não experimenta. Muitas vezes também a empresa não tem o rodízio de cargos, rodízio de pessoas em determinadas funções, e acaba que você não conhece. Então, é meio que a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim. Vou morrer assim. Não precisa não, morrer assim não. Exato. Aí o que aconteceu com a gestão de projetos? Que tem a ver com esse elemento que eu acho que é um grande desafio para o pessoal do RH que está assistindo aí, né? A gente vai trabalhar com muitas pessoas somente no remoto. Isso vai acontecer. Então a gente precisa encontrar formas de interação para essas pessoas. E não pode ser interação, só como exemplo que eu dei, interação negativa. Uma das coisas que a gente fez lá no Senac, durante o período da pandemia, foi, como a gente estava organizado por projetos, passou a ser organizado por projetos, a gente criou necessariamente as cerimônias de encerramento de projetos. Que quem conhece bem desse método sabe que é um momento apenas para você apresentar os resultados e você celebra as conquistas. Da mesma forma que você tem um TAP, né, que é o termo de abertura, você também vai ter a finalização do projeto. Então, na finalização, você tá aí, o que aconteceu? A gente tinha a finalização do projeto, aí vinha o diretor, às vezes o presidente conseguia vir. Parabéns, Rafaela, o trabalho que você fez foi muito bom. Você apresenta os resultados, mostra de uma forma muito quantitativa os resultados alcançados. Então, você acaba sendo um momento de celebração, ou seja, de valorização também, né? A gente fez em alguns casos, inclusive, assim, no dia da celebração, a gente mandava entregar na casa das pessoas um cupcake. Parabéns pelo trabalho que você fez. Então, o cara recebia lá na hora, poxa, que bacana. Que eu sei que vocês fizeram coisas parecidas também, que você já me contou. Mas esse é um grande desafio para quem está na área de RH hoje, né? Trabalhar com digital, trabalhar com home office, com presencial. Eu acho que a palavra da ordem é flexibilidade, né? Autonomia, liberdade.
talvez o híbrido seja um caminho muito bom. Sou um apaixonado por esse modelo híbrido também. A gente roda, fala sobre tendências, fala sobre mudanças. A pandemia foi uma delas, mas a gente sempre acaba voltando para um tema que eu acho que nunca sai da pauta do RH e das empresas, que é a liderança. O que é que mudou, na opinião de vocês, do que se pedia antes da liderança, antes da pandemia, e agora nesse processo, durante a pandemia e nesse pós-pandemia, na visão de vocês? Ladies first. Nossa senhora, que responsa. Você é psicóloga de RH, ainda muito mais do que eu. Eu vou trazer minhas percepções do empírico, né? Principalmente, né? A própria necessidade no mercado de vir com essa transformação digital e de distanciar o físico das pessoas exigiu uma adaptabilidade do líder de acompanhar mais de perto, ter uma escuta mais ativa, conseguir realmente ter os números na mão, fazer uma gestão de indicadores muito mais próxima, muito mais humanidade. Então, começaram a perceber a necessidade de saber o que estava acontecendo com o funcionário e estar mais próximo com o funcionário. Então, assim, não é fácil. O exercício da liderança, ele não é fácil, né? Eu acho que a gente tem dois conflitos quando a gente fala de mercado de trabalho, principalmente no Brasil, que são as diferenças sociais que se encontram no Brasil. Isso faz com que muitas pessoas busquem a liderança por causa dos salários discrepantes. Nós temos hoje uma média de 5 vezes maior o salário para líderes do que para a operação, o que não acontece em países de primeiro mundo, em países mais desenvolvidos. Então, a gente ainda está trabalhando uma igualdade social para que a gente consiga, de fato, trabalhar uma liderança quanto algo natural, inato, ou seja, é aquela pessoa que de fato tem uma habilidade de liderar. Então, quando a gente olha o cenário de 2022, o cenário de 2023 que está por vir, o que 2021 e 2020, quanto pandemia exigiram, eu acho que começou a exigir muito mais uma capacidade de humanização, de relacionamento, de proximidade, de respeito, de escuta, de tolerância, acompanhamentos por meio de processos mais ágeis. Então, todo mundo precisava ter os números na mão, não dava mais para ser aquela coisa que eu vou lá na loja, vou lá na unidade, vou lá e cobro, vou bater na porta dele. Então, começou-se a ter um acompanhamento mais tecnológico, teve que ter um desenvolvimento tecnológico nesse sentido. Então, acho que a nova versão dos líderes que tem que assumir isso aí, ele sai da profissionalização e do exercício da escuta e do desenvolvimento humano, na minha prática e na minha percepção. Curioso essa fala a gente não tem carreira Y, né? Assim, se você quer crescer e ganhar mais, você tem que necessariamente ser um líder. E nem todo mundo tem essa habilidade, ou deveria ter essa carreira. Você pode ser um excelente técnico, um melhor pesquisador e deveria ganhar bem por isso também, né? Deveria estar numa lógica. E às vezes você caminha para a liderança, a gente vai ouvir o que vocês já ouviram várias vezes, né? Perca um excelente técnico, Isso. vai ganhar um péssimo líder, um péssimo gestor, né? Por conta de uma necessidade. Hoje a gente até tem algumas adaptações de mercado que a gente chama de encarreiramento em W, que é o encarreiramento em projetos, né? Que já vem desse cenário que você nos trouxe anteriormente. Então, que é aquele de eu posso transitar dentro da empresa em setores, áreas, possibilidades diferentes e me descobrir. Afinal, o maior capital intelectual do negócio está dentro. As respostas, muitas vezes, estão dentro e a gente fica buscando fora, né, por meio de recrutamentos externos, e às vezes a gente tem o profissional que dá as respostas, que vai conseguir oxigenar muitas coisas, muitas vezes dentro. Muitas vezes você consegue perceber isso em empresas que já têm algum tipo de programa de trainee, né? Isso. Porque você acaba, quando as pessoas são selecionadas, eles acabam passando por diversas áreas, experimentando, até para entender qual é aquela que ela tem mais afinidade, qual foi aquela que ela teve mais resultados. Mas isso pelo menos falando aqui Rio Grande do Norte, onde a gente está gravando esse podcast, é uma realidade muito, muito pequena ainda, né? Não é tão, não é tão notória você ter uma possibilidade de carreira em W. Léo, deixa eu fazer uma observação aqui. Eu acho que a gente tem nesse tema da liderança, da mudança do líder, né? A gente sabe que a gente tem líderes mais de vanguarda, isso é normal, e tem líderes, vou chamar assim, que não são tanto de vanguarda, né? Digitais e analógicos. Vamos falar dessa forma, né? Então, todos tiveram que se modificar muito, não tenha dúvida disso, né? Isso foi muito claro.
mas aqueles que não eram líderes de vanguarda tiveram uma dificuldade principal em 2 pontos na minha ótica. Primeiro, é o tema da empatia. Principalmente na pandemia, né? Principalmente na pandemia, né? Assim, aquela história do chefe, né? Que a gente fala muito do chefe, do manda quem pode, obedece quem tem conta para pagar, da falta de empatia, do mandei, do faça, do cumpra-se, de não usar aquela lógica do levar as pessoas e sim mandar, exigir. Então, Uma durante liderança que não é sustentável a longo prazo. não é sustentável a longo prazo, mas esse grupo de pessoas teve uma dificuldade muito grande porque, de fato, a pandemia exigiu, não tinha possibilidade de você não ser um líder empático. Se você não teve, você vai acontecer como a gente viu por aí em algumas empresas abre uma reunião do Zoom e de quem está aqui está demitido. Meu Deus, essa Como a passagem gente sabe que foi... aconteceu, né? Exato. Então, tem elementos que são bem complicados. E o outro ponto que também tinha dos líderes que não são de vanguarda é o domínio de tecnologia. Não, eu sou líder, eu sou chefe, eu tenho minha secretária, meu assistente que resolve isso aí, que pega meus e-mails, que responde os meus e-mails, que pega, que traz. Então, eu conheço líderes que, assim, não, pode mandar por e-mail para mim, mas a secretária imprime o e-mail e leva para ele. Coloca na mesa dele o e-mail para ele ver impresso. É, é impensável, mas isso é verdade, Léo. Não Eu tô, sei. é E a verdade. grande maioria, E não, inclusive. Eu sei. é verdade, e não é uma coisa de há 10 anos atrás, é Não, de hoje. eu sei. Então, de fato, esses, para mim, se eu fosse citar dois, eu diria que são dois elementos. Tecnologia e empatia foram dois itens que não tinha opção Exatamente. da maré da tsunami baixar e você não saber mais. Teve um relatório aqui, eu até li, do Futuro do Trabalho, né? Que foi divulgado as skills mais desejadas pelas empresas até 2025. E aí surgiram para a liderança, né? Sim. Pensamento analítico e inovação, a aprendizagem ativa e estratégia de aprendizado, resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade, raciocínio lógico, inteligência emocional, ser orientado a servir o cliente, foco no cliente, né? Persuasão e negociação. Ou seja, o que se pede futuramente é que saia do Clark Kent e vá para o Super-Homem. Né? Basicamente, o que é que as empresas esperam? Apenas isso. Tem apenas um pequeno dado nesse Eu aspecto. estava estudando essa matéria hoje, eu não me lembro, a pesquisa é da. Não sei Fora qual Econômico Mundial. Fora Econômico Mundial, mas quem publicou agora recentemente foi uma empresa brasileira. Fugiu o nome. E essas competências eu até classifiquei, mas não consegui dar um nome. Fiz isso agora à tarde, inclusive. São basicamente 6 áreas aí de lógica, né? Uhum. Que tem a ver com criatividade e inovação, tem a ver com foco nos Resiliência. resultados, ou seja, com ser uma pessoa de competências mais desenvolvidas, sociais desenvolvidas, né? Com resiliência, com capacidade de se colocar no outro, no lugar do outro. Mas atenção a detalhes, ou seja, a lógica de você conseguir resolver problemas, de conseguir. E tem uma parte aí que fala também sobre tecnologia, né? Assim, como é que você vai ser digital e tal. De fato, são provocações muito, muito válidas, né? E que elas vão se somando, né? Elas acabam se somando e você tem que ter isso no seu radar. Ser líder está sendo cada vez mais desafiador, né? Então, é uma preparação bem desafiadora para quem está em RH, inclusive. Vem pandemia, sai pandemia, mas esse assunto ele não sai É atemporal. dos tópicos. É Né? atemporal. Até porque existe um déficit muito grande. Falando em mudança, existe hoje uma perspectiva, inclusive alguns países não, acho que o Reino Unido já adotou, que é a redução da carga de trabalho, né? Da semana de 4 dias. O que é que vocês acham disso aqui para o Brasil? Acha aplicável? Não aplicável? É realmente mais produtivo? Na minha visão, eu acho que sim. A gente tem muito ainda aquele modelo de trabalho, de ter que trabalhar de segunda a sexta, fazer muita hora extra. E hoje, obviamente, tem realidades, segmentos e segmentos, né? A aplicabilidade ela pode variar um pouco, mas é muito baseado em entrega. Ou seja, as empresas de tecnologia principalmente, né? Elas acabam tendo um formato se você vai trabalhar de manhã, de tarde, de noite, tudo bem, mas o que importa para mim nesse momento, alguns, é que você faça aquelas entregas. O prazo é esse, as ferramentas são essas, o que você precisar está aqui à sua disposição, eu sou seu líder,
e vou te guiar nesse caminho, mas o que importa para mim são essas entregas. Obviamente, algumas atividades não pode ser aplicável, né? Mas nas que podem, em alguns segmentos. Na visão de vocês, é algo válido para se testar ou acho que ainda é uma coisa muito para ter que amadurecer aqui na nossa realidade brasileira? Em nordestina e potiguar. Agora sou eu primeiro. Eu acho que a gente tem que... Gentleman first agora. A gente tem que tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente. Dizer que todo mundo tem que trabalhar 8 horas por dia, 5 ou 6 dias por semana, é não tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente. Então, isso já... Então, acho que tem espaço para se estudar isso, sim. Vejo espaço, inclusive, para outras possibilidades que sejam, por exemplo, tem pessoas que preferem trabalhar 12 horas no dia e ficar um dia ou dois sem trabalhar. As próprias escalas, né? As próprias escalas, né? Então, existem cargos, funções, até momentos dentro da empresa onde isso é possível, às vezes, para uma função hoje é possível, depois não é, depois possa voltar a ser. Então, a flexibilidade, o bom senso, ele tem que imperar. Então, não vejo motivo nenhum para não se testar. Não dá, por exemplo, aplicar o modelo Google em indústria, né? Sim. Não tem como você chegar e dizer, não, agora vamos aqui, todo mundo pensar de uma forma um pouco mais fora da caixa aqui. Não, indústria segue procedimento, padrão POP e tudo mais. Não dá para você aplicar tudo isso, né? Eu acho que tem que testar. Acho que tem que testar para algumas coisas. Tem que bater cabeça, tem que usar a mentalidade de startup, né? Errar logo, errar barato, acertar logo. E aprender ligeiro. E aprender ligeiro, né? Eu Mas ligeiro, para quem tá assistindo de fora aqui no Nordeste, ligeiro é rápido. Ligeiro. Avi. Vou procurar no Google Avi, não vou achar. Não vou achar, não. Vai aparecer aqueles dicionários de sotaques, de gírias. Mas se não acharem no Google, vão no Alecrim. Vocês vão achar que é Avi. Que é um bairro aqui de Natal. Então, acho que tem que testar sim, sabe, Léo? Tem que testar, tem que avaliar, acho que tem que estar aberto a inovar, tem que estar aberto ao novo, por que não? Por que não? Eu sigo a mesma linha de raciocínio em gênero, número e grau. Tem algumas empresas que já aplicam, lógico que já vão num formato mais startup, né, mais tecnológico, né? A própria Gup é uma empresa que trabalha na sexta-feira até meio-dia. Então, eu gosto muito dessa filosofia. Então, não necessariamente você tem que ausentar a sexta inteira, né? Mas você pode começar com um meio período, você pode começar com uma escala para não... Aqui em Natal já tem isso, né? Muitas empresas, alguns segmentos, inclusive, trabalham até na sexta até meio-dia. Você tem muitos profissionais liberais aqui, principalmente voltado ao ramo do direito, que geralmente já tem essa perspectiva de trabalhar até meio-dia na sexta-feira. Eu sigo essa linha também. Eu acho que é experimentar, é testar, não deu certo, volta, nada está escrito em pedra, a gente tem que sair dessa ideia engessada, quadrada, né, de síndrome de Gabriela, como você disse, eu nasci assim, tá dando certo assim, sempre trabalhei assim e vai dar certo. Desculpa, meninos, mas vai dar certo, né? Então... chama o PDCA, o Falcone aí. Exatamente. E roda novamente. Roda novamente. Pessoal, com isso, chegamos ao fim, ao nosso primeiro episódio do RH Tá Pedindo. Agradecer a Rafaela, agradecer a Ranieri pelo excelente bate-papo. E aí fiquem ligados, quem ainda não se inscreveu em nosso canal no YouTube, se inscreva, ative a notificação. Quem ainda não segue a gente no Instagram, pode seguir, siga que vende. A gente tem conteúdos fantásticos lá também sobre a área de vendas, sobre a área de RH, para todo mundo ficar ligado. Tá certo? Até a próxima e obrigado, pessoal. Obrigada, Valeu. Léo. Um abração.